Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, previsão e recomendação da Petrobras de compra no gráfico de 4 horas pela nossa metodologia Eagle Signals. Então, é uma metodologia que identifica sinais raros que tem uma alta probabilidade de lucratividade. Então, nossa conta real no Forex gerou 130% de lucro em 1,9 anos. Lembrando que nosso risco por operação é 10% por esta metodologia na modalidade agressiva. Porém, essa modalidade agressiva é uma modalidade que você vai, obviamente, trabalhar não com todo o seu capital, mas com 30% a 20% do seu capital. Então, mesmo sendo testado durante 12 anos, essa metodologia, durante 12 anos, arriscando 10% sobre todo o capital, sobreviveu. E eu tenho uma conta real de 2 anos que prova isso, e com certeza daqui a 10 continuará sobrevivendo, arriscando 10% sobre todo o capital. Tenho certeza absoluta que a chance de quebrar é pequena. Porém, existe essa chance de quebrar, claro. Porém, é difícil eu realmente quebrar, porque eu tenho métodos de sobrevivência que, quando eu detectar que pode quebrar, eu paro de operar, diminuo o risco, enfim, eu consigo sobreviver. E, de fato, mesmo assim, você tem que ser conservador com a maioria do seu capital, 70% do seu capital, e 30% do seu capital você trabalha nesta modalidade agressiva. Então, na Petrobras, arriscando 10 mil reais, por exemplo, digamos que você tenha 100 mil reais, e você arrisca 10 mil reais com este método de gerenciamento de risco agressivo, que é 10% por operação, onde a probabilidade é de durar para sempre a sobrevivência e a lucratividade significativa pelo método. Mas, por prevenção, você trabalha 10% do seu capital, 20%, 30%. Então, a entrada é 15,45, 15,23. Amanhã você pode entrar na operação e o alvo inicial é em 18,39. Então, se fosse 10 mil reais pela nossa metodologia, a gente entraria com 4.300 de quantidade de ações. E o nosso risco seria de R$1.000. Ou seja, 10% por operação. Mas o volume financeiro seria de 66 mil reais. Então, o que acontece? Nós alavancamos sem aumentar o risco. Por quê? A nossa metodologia Eagle Signals identifica sinais baratos e que tem uma probabilidade de acerto muito grande. Então, permite que o trader entre com um volume de capital significativo, mas o risco dele permanece o mesmo. Como é swing trade, você teria que ter mais dinheiro na corretora, porque você não pode alavancar no swing trade como no day trade. Porém, o seu capital que está em jogo é 10 mil reais. Só que você coloca na corretora um pouco mais, para caso aconteçam os sinais Eagle, que são muito baratos, você entra neles com mais dinheiro, porque você sabe que por ser barato este sinal, você arriscará mais dinheiro, porém o seu risco não vai aumentar. Isso é chamado de alavancagem inteligente. Você alavanca sem aumentar os riscos e ganha lucros significativos. Certo? Então, arriscando 10 mil reais, a gente entraria com 4.300 de ações aqui. Nosso alvo é em 18,39. Se acertarmos a operação, se atingir o alvo, então a gente tem aí essa possibilidade de ganho aí de 126,42%. Ah, Leandro, mas isso é possível? Tem uma conta no Forex Real, na descrição do vídeo você tem o relatório gerado ao vivo, a conta gerada ao vivo, a conta sobrevive nas minhas mãos há 2 anos, e há 12 anos este método arriscando 10% funciona, porque os sinais são de qualidade e raros, tem uma frequência operacional muito pequena. O último trade foi de 43%. O último trade foi de 43%. E as pessoas que seguem meus sinais Forex estão ganhando isso. Os meus alunos que compram o meu curso ganham os sinais Forex grátis, eles estão ganhando isso. O serviço de sinais Forex, tá, pessoal? Ele não será atualizado no site que eu estou enviando sinais da Petrobras, Vale e Mini Índice, porque eu ainda não vou oficializar que haverá sinais Petrobras, Vale e Mini Índice. Mas o objetivo é que sejam sinais Forex e sinais Vale, Petrobras e Mini Índice em 4 horas por este método, que permite que você tenha ganhos significativos. Então, a chance de ganho aqui, a chance de lucratividade é bem significativa na Petrobras, assumindo este risco. Ponto de entrada em
em 15,45 e 15,23 stop. Tá? Então, se você assume este tipo de risco, você tem, e alavanca, conforme eu falei, onde você assume um risco de 10%, mas alavanca significativamente porque é barato a operação, então você tem essa possibilidade de ganho de 120% se a operação der certo. Então você não precisa arriscar 10%, você arrisca 3% se quiser e entra com menos se você quiser, mas é promissor a possibilidade de ganhos aqui. Então quando você alavanca, você tem como alavancar significativamente seus lucros. Por isso que é importante você alavancar, mas não aumentar o risco. Se eu perder, eu vou perder 10% só. Se eu ganho 123%. Então, é um risco-ganho de 12 para 1, aí, mais ou menos. É um risco-ganho bem significativo. Agora, o ensinamento day trade, pessoal. O ensinamento day trade, o gráfico de 5 minutos ontem na Petrobras, ele fez um padrão que você pode estar utilizando para iniciar operações vendidas, que é o padrão do triângulo. Então você tem uma consolidação. Então a primeira coisa que você tem que identificar na formação do triângulo é lateralização do preço. Então o preço ele faz topos e fundos ascendentes pequenos, topos e fundos descendentes pequenos, porém fica em uma zona lateralizada. Então você vai procurar o fundo inicial e o topo inicial ou o topo mais alto. O fundo inicial é aqui, e nós vamos traçar no próximo fundo mais baixo. Então nós temos aqui o triângulo formado. Importante a gente trabalhar o triângulo configurando a linha de tendência em apenas 2 pontos, nunca em 3 ou 4 pontos, mas em 2 pontos. E aqui você tem o topo mais alto do triângulo, nós vamos verificar o segundo topo mais alto, que é aqui. E então a gente tem aí bom, temos aí então o triângulo. O que acontece? Se eu romper esse triângulo para baixo, existe a possibilidade de reverter a tendência, porque se encontra em tendência de alta e está formando um triângulo. Se eu romper para cima, a tendência de alta pode continuar? Pode, porém a possibilidade é menor, porque houve aí o início de uma tendência de alta porque o preço ficou acima da 89, que é a média que determina a tendência. Quando o preço se encontra acima dela, a probabilidade é do preço continuar fazendo uma tendência de alta. Se houve dificuldade para fazer novos topos, fez um louco, que é um padrão de baixa, né? Então você tem esses indícios de que o preço se encontra fraco para compra. Então eu vou apostar, eu vou investir no rompimento do triângulo para cima ou para baixo. Claro que é para baixo, porque o preço ele já teve indício de enfraquecimento do mercado comprador. Então, identifiquei uma lateralização, vou traçar o triângulo conforme eu identifiquei e vou aguardar o rompimento para baixo. Então, quando romper o triângulo, não é o rompimento de sombra de candlestick, mas é romper a linha de tendência inferior do triângulo, o corpo inteiro do candlestick. Então eu posso estar iniciando uma entrada operacional. Uma entrada operacional ideal no triângulo seria depois do rompimento o preço ficar abaixo da 89. Então quando o preço ficou abaixo da 89, como já existe a estatística do preço fazer um grande movimento de queda, então eu posso iniciar minha venda quando o preço fica abaixo da 89 e colocar no topo mais próximo do triângulo, que é esse topo aqui. Então nosso stop seria esse ponto. Essa operação também foi o que? 15,35, né? Então uma operação uma operação absolutamente tarde, mas aconteceu. Então houve um início de tendência de baixa. Então não é só o triângulo que você tem que analisar, você tem que analisar também se antes do triângulo o que houve? Houve dificuldade para fazer novos topos? Se houve dificuldade para fazer novos topos, então eu vou operar o rompimento para baixo, que é muito mais provável que vá para baixo, porque houve um enfraquecimento da tendência de alta. Então, não é só o triângulo que você tem que analisar e operar no rompimento de qualquer jeito, se é para cima ou para baixo. Identificou o triângulo, vamos identificar o que aconteceu antes do triângulo, que vai aumentar a probabilidade de um rompimento para um específico ponto
ter mais chance de acontecer um amplo movimento. Neste caso, foi um movimento de baixa, porque antes deste triângulo, nós tínhamos uma tendência de baixa iniciada e nós tínhamos esta probabilidade de tendência de baixa de alta iniciada, porém com enfraquecimento identificado ao longo dela, com dificuldade de fazer novos topos. E também nós temos a estatística de que quando acontece um gap, o mercado tende a fechá-lo se existem padrões que indicam que o mercado vai fazer um movimento a favor do fechamento do gap. Aconteceu o oco aqui, aconteceu a dificuldade de fazer novos topos aqui. Então essa é a dica de day trade. Você pode trabalhar esse tipo de setup se você desejar. Obrigado, pessoal. Lembrando que se vocês desejam conhecer meus treinamentos e serviços de sinais e treinamento ao vivo, vá lá no meu site. Lá tem vários cursos de análise técnica grátis. E você também deve, se você realmente gostou das dicas e recomendações e ensinamentos, você deve se inscrever no canal se você realmente desejar e compartilhar e curtir para que este projeto seja de fato desenvolvido para que ele continue sendo gratuito. Até mais, obrigado.